Paz do Senhor Jesus, eu sou a Juliana Ferreira e hoje eu quero trazer uma reflexão com você. Mas para início, vamos ler um pequeno versículo que se encontra em Gênesis 28:15, que diz assim: Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. Não a deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Eu sei que a caminhada é bem difícil. E eu sei que parece que os dias eles ficam maus, dia após dia. Eu sei que muitas vezes você usa até aquela frase: cadê os dias de glória? Eu só vejo dias de luta. Quantas vezes você pediu socorro para o Senhor? Quantas vezes você falou para Deus que você não aguentava mais e disse que iria desistir? Desistir de orar, desistir de buscar aquilo que Ele disse que faria. Mas se tudo terminou e já está determinado, por que você abriria a mão de um decreto que o próprio Deus deixou sobre a sua vida? Decreto este que foi lançado sobre a sua vida como um decreto de vitória. Nós no mundo passamos por aflições e Deus disse que passaríamos, mas em todo tempo Ele disse para termos bom ânimo, porque da mesma maneira que Ele venceu o mundo, também venceríamos. Às vezes a gente fica tão preso com o aqui e agora que esquecemos que o nosso destino final é o céu. E isso significa que eu não devo aproveitar a vida? Isso significa que Deus está contigo também nessa vida. E que sim, Ele tem planos incríveis para você viver nessa vida. Mas você precisa confiar. Vou trazer à sua mente Jó. Você lembra de Jó? Jó ele passou por duras tribulações, onde sua família e os teus bens foram afetados, até mesmo a sua saúde. Jó lançou-se sobre a terra e adorou a Deus de uma maneira em que ele nunca tinha adorado na vida. E falou para o inferno escutar que tudo que ele tinha era de Deus. Deus deu, Deus mesmo tomou. E que sobre a minha e a tua vida caia por terra o inimigo de Deus, para que o louvado venha a ser o nome do Senhor Jesus. Mas o que eu quero também te trazer à memória é que ele não negou a Deus mesmo nos seus piores dias. Jó não entendia o processo pelo qual ele estava passando, mas em momento nenhum ele culpou Deus pelo que ele estava passando. Ao contrário de muitos de nós, ele confiou. E ó que hoje em dia a gente não passa nem pela metade daquilo que já passou, hein? Mostrar pra você que nos tempos de guerra, você tem que ter as mesmas ações de Jó, que é continuar orando e clamando, principalmente pela aqueles que te feriram. Outra pessoa que não entendia o processo e passou por duras tribulações foi José. Ele foi vendido como escravo, foi preso depois por algo que ele não tinha cometido de ruim, mas por uma mentira que foi levantada pelo seu nome, ao seu nome. Entendia o processo, mas ele confiava em Deus e nunca questionou os planos dele. Eu quero dizer pra você assim, ó, você não precisa entender o processo. A lógica de Deus, ela é muito extensa para a mentalidade humana. O que você precisa fazer é confiar. Confie nas palavras do seu Salvador. Não importa o que estão falando de você, não importa se estão te limitando. Quem te chamou garante a solução, provê o necessário e te capacita para que você viva o extraordinário. Você vai ser aquela pessoa que o mundo, ele já disse assim, ó, não vai dar certo, isso aí já é causa impossível, desiste, e você vai ser o impossível e o improvável se tornando realidade e mostrando para eles que Deus ainda existe e que Deus faz milagre. Você não é um projeto falido, Deus investiu muito em você. Está no controle de tudo e os planos dele para a sua vida são perfeitos, então por que temer se ele é contigo? Sábio. E os planos dele jamais vão deixar você confundidos. Muitas vezes a gente não vai entender o motivo de algumas situações, mas você vai ter a certeza de que Deus disse que faria algo, então ele vai fazer. Nossa, eu tô passando por isso, por aquilo, as circunstâncias dizem que é impossível, mas Deus disse que eu chegaria aonde ele prometeu, e eu continuo firme e forte porque fiel é aquele que me prometeu. O processo não é para te punir, ou muito menos para te envergonhar, mas é para te fazer crescer, se desenvolver. Eu sei que a gente não entende, mas o que eu quero abrir seus olhos é: ninguém aprende na teoria. Aprendemos praticando e vamos sendo desenvolvidos assim. O processo pode estar demorando, mas Deus ele não atrasou nada. Tudo está no tempo certo, afinal ele controla o tempo. Só que o tempo dele é diferente do nosso. O olhar dele é diferente do nosso.
Nós, hoje em dia, queremos tudo em 13 minutos. Mas, querido, você não é miojo. Para ter um desenvolvimento, é preciso passar por um processo. O carbono, para se tornar em uma joia, precisa de um processo. O mel, ele vem do néctar. E para ele se tornar mel, precisa de um processo. Para a largata se transformar em borboleta, precisa de um processo. Você não vive a transformação da evolução humana, você vive a transformação por Deus. Ele que te guia, Ele que te guarda, Ele que te instrui, Ele que te alicerça, Ele que dá forças para você vencer. E Ele que te usa como um instrumento na Terra. E todos aqueles que um dia disseram que você não iria conseguir, viverão para ver Deus fazendo milagre. E você vai ser um instrumento usado por Deus para instruir pessoas que estão passando exatamente pela mesma coisa que você está passando hoje. Então, o teu processo te ajudará futuramente a levantar pessoas que estão caídas, que estão passando pela mesma coisa que você está passando hoje. Só que talvez com visão diferente. Porque quando a gente está em um problema, querido, a gente enxerga o problema. A gente corre atrás da solução. Mas às vezes, a maneira que eu imagino que seria a melhor maneira de solucionar aquilo, pode apenas fazer com que aquela situação fique pior. Então, observando pela ética de outra pessoa que já passou por isso, eu consigo ser instruída da melhor forma possível e assim ser erguida para viver o que Deus me prometeu. E dessa forma, ser desenvolvido até mesmo mais fácil. Deus é aquele que está com você em todo o tempo. Ele em momento nenhum te deixou sozinho. O silêncio dele não quer dizer que ele nos abandonou, ele é um pai presente. O versículo que lemos, ele deixa isso muito claro. Gênesis 28:15, esse pequeno pedaço, eu falo chamar como parte B, diz assim: não a deixarei. Isso é promessa, ele não vai te deixar enquanto não fizer o que eu te prometi. E mesmo depois que ele fizer o que ele te prometeu, que ele ainda continuará contigo. Mas ele reforça pra você que ele não vai te deixar enquanto ele não fizer o que ele te prometeu, porque às vezes a gente, por não ver as coisas acontecendo da maneira que a gente quer, a gente pensa que Deus nos abandonou. E ele não é um pai que abandona, ele é um pai presente. Principalmente nos momentos mais difíceis. No momento onde você tá meio perdida, se acalma, ore, peça a Deus um direcionamento, ele vai te direcionar para o caminho certo, ele vai mandar providência, ele vai te dar ali uma estratégia e vai ampliar a tua visão para que você consiga enxergar um pouco mais para frente, até mesmo para que o seu coração tenha mais motivação. Sabe? Então não desista, não pare de crer, porque os sonhos do Senhor sobre a sua vida não vão morrer. Os projetos do Senhor não são projetos falidos. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não há nada que Deus não possa fazer. Então, assim, acalme, tranquilize seu coração e a sua alma. Verá lá na frente que valeu a pena cada oração que você fez. O melhor, você viverá um grande milagre, porque Deus, Ele surpreende a gente. Eu não posso fazer nada na questão. O que eu posso fazer é orar e entregar nas mãos do Senhor. Então eu faço exatamente isso. E confio no Senhor e descanso o meu coração. E tenho um bom ânimo, porque eu creio que Ele é fiel. E eu crendo, eu movimento céus e terra. Porque, querido, a fé, ela movimenta montanhas. Imagine o poder que há na oração. Pare de orar. Sabe? O inimigo quer mostrar pra você a todo tempo que o projeto acabou. Que é melhor você parar. E você não vai dar esse gostinho pra ele. Você vai mostrar pra ele que quem começou a boa obra é por ti. Lembre do poder que há em Deus. Não limite o poder que há em Deus. O impossível só Ele pode fazer. Então confia. A minha pergunta agora é: você crê que Deus fará um milagre? Então busque. Porque os que buscam, encontram e vivem